Fala, galera. Estamos começando o Vem Pra Cá, um novo podcast que vai falar de geral, tema liberado. Tudo pronto, Thali? Prontíssima. Então, boa. Para começar o nosso programa, hoje trouxemos uma convidada bem especial. Uma amiga, uma parceira, uma guerreira. Vem pra cá, Karina. Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso, né, Thali? Prazer é todo nosso. Karina, e aí, como é que tá a vida? Como é que estão as coisas, o trabalho? Conta pra nós aí. Ué, tudo bem, trabalhando bastante. Você tá morando aqui em BH? Sim, moro em BH. Ora, achei que você já estava no interior. Não, eu sou do interior, né? Morei no interior até meus 19 anos. A vida inteira eu vou lá porque meus pais moram lá. Então eu frequento a roça sempre, só finais de semana. Mas a minha residência é aqui, em BH. Pains. Ai, A famosa Pains da Karina Pereira, né? Karina, conta um pouco da trajetória pra nós. De como você começou, até onde você chegou. Eu gosto de começar, tipo, de onde eu comecei, porque eu não comecei na televisão. Eu comecei com 14 anos trabalhando numa mineradora. Estudava à noite, trabalhava de 7 da manhã às 6 da tarde, tomava banho correndo, ia trabalhar. Foi esse meu primeiro emprego, eu tinha 14 anos, trabalhei lá 2 anos e meio, quase 3. Aí, com quase 18 anos, eu saí e fui trabalhar de vendedora numa loja lá em Pains. E meu sonho era vir embora para Belo Horizonte. Aí meu pai falava, não vai para Belo Horizonte, porque você é muito da roça, vai para Divinópolis, para você aprender um pouco, depois você vai para Belo Horizonte. E aí eu fui para Divinópolis, eu lembro direitinho que eu imprimi 10 currículos nas minhas férias dessa loja e distribuí em vários lugares. E eu gostei muito de uma loja de material de construção que era bem bonita, porque tinha lustre, tinha louça, e a loja de material de construção da minha cidade era um depósito. Então, assim, era só carrinho, cal, cimento, areia, brita, e aí eu queria trabalhar lá. Só que aí o dia que eu fui, não podia aceitar currículo, porque o dia de deixar currículo era só terça-feira. E aí eu consegui um emprego numa contabilidade, porque essa mineradora que eu trabalhava na contabilidade no departamento pessoal. Aí ele mandou fazer 10 rescisões, eu fiz, ele falou, volta amanhã. Eu falei, amanhã eu não posso, porque eu estou empregada, mas eu posso voltar semana que vem. Aí ele me contratou. E aí, todo dia 10, eu ligava na Sincal. Aí eu queria falar com o gerente. Aí me passavam para o dono. Eu falava, olha, eu fui aí um dia, mas não aceitava currículo, porque tinha que falar direto com a psicóloga. Mas eu queria uma oportunidade, isso eu com 19 anos. Aí ele, tenta vir aqui. No outro mês, dia 10, que foi de julho, aí eu liguei e falei, oi, Irama, você lembra de mim? Eu te liguei mês passado. Então, Karina, tenta vir aqui, não sei o quê. 10 de agosto. Oi, Irama, aqui é a Karina, eu te liguei mês passado, ele vem aqui amanhã. Aí eu trabalhei lá 5 anos. E aí eu tentei direito, não passei no primeiro vestibular que eu fiz. Aí depois eu fazia cursinho lá, tentei direito de novo e aí eu passei. E aí fui fazer a minha matrícula, meu pai depositou o dinheiro para mim e minha mãe colocou o histórico escolar no ônibus. E aí eu achei que realmente era roça. E aí eu fui lá para fazer, ela falou assim, então, cadê o histórico? Eu falei, minha mãe colocou no ônibus, mas vai chegar, aí a hora que chegar eu trago amanhã. Ela falou, não, você vai perder sua vaga, porque não é assim que funciona. E eu fiquei triste, chorei, porque eu perdi a vaga. E eles me convidaram para fazer marketing. Eu falei, não, marketing não vou fazer sem ter feito vestibular? Não, não é assim também, eu quero passar no vestibular. E aí eu vi no outdoor faculdade de jornalismo. Falei, vou fazer esse. Não deu nenhum por vaga. Se eu tivesse feito marketing, dava a mesma coisa. Mas aí foram 24 alunos, foi a primeira turma. E aí eu comecei a fazer jornalismo sem saber. E eu lembro que o gerente, esse dono da Sincal, ele me ajudava a pagar cursinho. E aí falei para ele que passei, que ele ia me ajudar agora a pagar a faculdade. Aí ele falou, como assim? Eu nunca vou precisar de uma jornalista aqui. Você fez jornalismo. Aqui não tem espaço. Se eu tivesse feito contabilidade, se eu tivesse feito direito, se tivesse feito economia, mas por que eu vou investir numa jornalista? E aí eu fiz FIES, consegui, e aí eu comecei a fazer propaganda. Eu fiz muita propaganda para poder me ajudar a me sustentar lá, porque eu estava contando com essa ajuda de custo. E foi quando, eu descobri que eu sou boa em fazer propaganda. E até hoje, eu acho que eu nunca devia ter me ingressado no jornalismo. Porque eu fiz muita propaganda. Eu fui garota FENACER, que era a Festa Nacional da Cerveja. Fui garota Divina Expo, que é ainda a Divina Expo, que eu frequento muito, que eu amo lá em Divinópolis. Fiz propaganda para várias prefeituras, para tudo quanto é coisa. Tinha foto minha em outdoor. Às vezes eu chegava à noite, sábado à noite eu saía, ficava até de madrugada na rua, recolhendo fotinha minha na rua de panfleto, porque eles panfletavam com a minha carinha. Aí eu via na rua, catava a minha cara. Eu falei, não vou deixar o carro passando em cima da minha cara. A minha avó tem até hoje essa
fotinho. E aí eu comecei a fazer propaganda para a própria TV Integração, que é uma afiliada da TV Globo em Divinópolis. E aí eu fiz, que era top of mind deles, eu fazia Verão Cult, mais Verão, Verão Energia. Eu ia para Uberlândia gravar. E aí eu tentei estágio lá e consegui no último período de faculdade. E aquela faculdade que não aceitou o meu histórico escolar, quando eu estava já fazendo o estágio, eu deixei uma matéria para ficar mais tempo. A minha chefe, que é maravilhosa, minha ex-chefe Fernanda Lili, falou, fica mais tempo para você aprender mais, para você fazer mais. Que desde quando eu entrei, comecei a fazer vídeo, eu fazia agenda cultural, porque eu já era acostumada a fazer propaganda. Então, aí ela me deixava fazer muitas coisas. E aí eu deixei uma matéria e fui fazer a matrícula, né, pro último semestre para repetir essa matéria. Aí teve um semestre que não teve vestibular. Então, não tinha. Não tinha aquele curso, não tinha o 8º período naquele início de ano. E aí eu fiquei desesperada, porque eu ia perder o estágio e não ia ter concluído a faculdade. Aí o colegiado deixou eu fazer uma matéria do 8º período no 7º. Então, aquela mesma faculdade que não deixou eu entregar o histórico no outro dia, me deixou fazer uma matéria no 8º período, do 8º período no 7º. E aí eu falo assim, como que a vida é engraçada, sabe? Assim, você fala, isso não pode, ou isso é assim. E eu gosto de falar que assim, Cal, esse mesmo meu chefe, hoje eu presto serviço para eles. Eu sou garota propaganda deles. E eu sou jornalista. Então, assim, 20 anos depois, eu tô lá, entendeu? E ele falou, não, por que eu vou te ajudar a bancar numa faculdade se eu nunca vou precisar de uma jornalista? E essas são as voltas que o mundo dá. Eu acho que isso é a parte mais legal da minha vida, que você tem que insistir, que você tem que ter garra, que você tem que correr atrás, porque as coisas não caem de mão beijada pra ninguém, não. Se você ficar sentado no seu sofá esperando alguém entregar alguma coisa pra você, não entrega. Eu falo que, por exemplo, eu era gordinha na minha adolescência. E aí eu rezava que eu queria emagrecer. E assim, o meu Deus, ele moveu e move até hoje montanhas, mas ele deixa lá pai o carrinho de mão. É assim que ele move montanha pra mim, entendeu? Ele nunca, tipo, é na mágica, sabe? As coisas pra mim acontecem, mas acontecem com a minha força. Por quê? Porque eu tive que fechar a boca, fazer regime, e aí eu consegui realizar meu sonho. Entendeu? Tudo que eu quero na minha vida acontece, graças a Deus, mas é com muita luta. De graça, nunca veio nada. TV Integração para apresentadora do Globo Esporte. Eu era apresentadora em Divinópolis, eu apresentava o MGTV segunda edição. Se dependesse de mim, eu jamais teria saído da TV Integração. Eu era muito feliz lá, o meu salário lá era bom. Eu apresentava eventos, eu fazia comercial. Então, assim, eu tinha uma estrutura lá, eu tinha lojas que me patrocinavam. A minha vida era ótima, só que eu era casada e eu me divorciei. E aí, naquele momento, eu não queria mais ficar em Divinópolis. E aí, eu queria outro mundo. Eu fui para os Estados Unidos, morei lá 6 meses, limpei casa, fiz unha, fui babá, fiz uma porrada de coisa. Inclusive, trabalhei numa televisão, que era Rede e TV. Essa questão de você enfrentar tudo com a cara e com a coragem, unhas e dentes, é um negócio que encanta. Eu tava vendo seu Instagram, você tava falando sobre o seu primeiro emprego, né, como estagiária. E que, né, parece que você ia filmar uma lotérica que tava vazia, e o cinegrafista falou assim, não, tem que filmar, porque a gente tem que provar que não tem. Lembro, tá Geleia. O Geleia falou assim, eu era estagiária, e aí a gente foi fazer reportagem, aí era sábado, e era para mostrar como que tava a corrida por causa de Mega Sena. E aí a gente foi em 3 lotéricas vazias. Aí ele desceu do carro, falei, então vamos embora, Geleia. Ele falou, peraí, que eu vou só filmar para provar que tá vazio. Eu falei, não. Então, a Fernanda Lili vai me mandar embora. Porque eu não tenho que provar, não. Se eu falar para ela, estava vazia. A pessoa tem que acreditar em mim. Quantos anos você tinha? Eu tinha 23, mais ou menos. Desde nova, sempre enfrentando tudo, né? Mas não é verdade? Se a pessoa não acredita em mim, então, muito obrigada. Foi um prazer ter trabalhado aqui, mas eu não quero mais. Porque não me cabe. Sabe? Eu falo que é aquele negócio da água que eu gosto muito. Que a água, ela custa R$15 no aeroporto, ela custa R$1,99 no sinal, e um fardo custa R$10 no supermercado. É o mesmo produto. Então, você tem que ir aonde você tem valor, sabe? Assim, você não pode ficar, sabe, procurando, não, eu quero implorar por amor, sabe? Isso eu acho que vale para relacionamento, para emprego, para tudo nessa vida. Tem gente que vai te dar muito valor. Então, para que você vai ficar se humilhando e estar num lugar que as pessoas não vão te valorizar? Quem dera todo mundo pensasse assim, né? Principalmente as mulheres. Mas eu acho que é um caminho, assim. Eu falo que esses dias a minha cunhada falou assim, fui dirigindo para Itaúna e lembrei de você. Tava complicado, 3 pistas, mas aí eu lembrei que você falou assim, se um homem faz, por que eu não faço? Porque é assim, porque não quer dizer que o homem não tem medo, não quer dizer que não é difícil para o homem, mas ele é adestrado para aquilo. E a gente é adestrada para o fogão, né? Então, assim, eu não posso falar cozinho mal e eu cozinho mal. E aí eu não posso falar que eu cozinho mal, porque eu sou adestrada a cozinhar bem. Porque eu recebi
meu primeiro presente lá, quando eu lembro, que era um fogãozinho, uma geladeirinha. E o menino ganha o carrinho. Então, ele é obrigado a dirigir bem. Sim. Então, se ele também, às vezes, tem medo e não consegue, e vai, sabe? E faz, mesmo com medo, por que eu também não posso fazer? Então, eu falo, se ele consegue, eu também consigo. Porque eu sou teimosa, então eu vou lá insistindo. Mas você sempre acreditou nos seus sonhos ou teve uma fase aí de medo, de achar que não ia dar conta? Duas coisas que eu falo muito, assim, se você me perguntasse muito qual que é meu sonho ainda é, até eu tenho vontade de escrever livro e ser palestrante, é o meu sonho da minha vida. De roupa, não? Às vezes eu quis, quando eu tava em Divinópolis, eu queria muito, agora eu já não sei se eu quero mais. Não. Não, eu quero, mas não sei se eu quero. Às vezes eu queria fazer vestido de festa, sabe? Eu gosto eu já costurei essa empresa, essa loja que eu trabalhei, que eu falei que era de vendas, chama Casa Dom Bosco, lá em País, existe até hoje. Lá vende tecido. E aí eu comprava e eu era gordinha e eu tinha um peito desse tamanho, tirei meio quilo de cada lado depois de emagrecer 20 quilos. Foi a única plástica que eu fiz. E aí eu costurava minhas roupas, porque eu não tinha nada pra comprar, porque era tudo feio, entendeu? Por exemplo, eu não usava biquíni, porque o meu biquíni embaixo era P e em cima era 48. Sabe, assim, depois que emagreci, porque quando eu era gordinha também não cabia. Então eu queria fazer minhas roupas. Eu fiz um curso, era um curso que tinha molde. E aí você colocava o xizinho aqui, o xizinho ali. Eu lembro uma vez no carnaval, meu pai falou assim, se você for com essa roupa, você tem que voltar 10 horas. Se você for com qualquer outra roupa, você pode voltar a hora que você quiser. Eu falei, vou com essa. Eu fiz a minha irmã, Vanessa, ficou puta porque eu fiz ela voltar a 10. Aí eu falei, Vanessa, por que essa roupa, meu pai tá falando isso? Ela tá muito curta? Ele falou, não, tá feia. Porque foi eu que fiz. Ela falou, tá horrorosa, você tá horrível. E você foi assim mesmo. Aham. Karina Pereira. E voltei 10 horas da noite, tipo. Mas eu pegava nada, sabe? Feia pra cacete. Então, pra mim, chegar 10 horas e chegar às 5 da manhã, ia ser o mesmo divertimento. Fiquei com dó da minha irmã, que minha irmã ia curtir. A visita ajudou pra caramba, minha amiga. Ajudou, Agora tá com o André. 10 anos mais novo? 10 anos mais você novo que eu. sofre ainda com isso? Ou você já tá num nível, assim, que acho que a maioria das mulheres quer, de ligar o... Ah, não vou preocupar com isso. A Thay não quer falar, não. É de ligar o foda-se mesmo, gente. Eu sou mais Às vezes educada. sim, às vezes não, eu ainda sofro. Ainda sofre? Ainda sofro. É, porque eu vou fazer 43 anos, eu não tenho filho, tudo pra mim é prova de resistência. Pra mulher as ainda pessoas ficam cobrando. É, Vai casar então, quando? é, E o filho não entendeu? vem? Tipo, eu me sinto velha, sabe? Eu queria muito ter 30 anos e falar, eu ainda posso tudo. Aí eu falo, eu ainda posso tudo. Porém, tem coisas que eu não posso, porque a idade, entendeu? A idade é um limitador pra mulher. Ainda é. Isso é muito cruel, né? É cruel, é. Muito cruel. Mas você tem esse sonho, independente da cobrança das pessoas? Tenho, eu falo que Quer se eu não casar, conseguir, eu quero adotar. Quero, tenho vontade. Eu já fui casada, eu tô, né, igual eu contei, eu tô tentando anular meu casamento, já consegui 2 respostas positivas. Eu quero anular e quero casar de novo. É sua vontade também, ser mãe? Ah, não, mãe, eu acho que eu já até sou. Que eu falo que eu sou mãe das minhas irmãs, eu sou mãe das minhas sobrinhas, sou mãe de gato, sou mãe de cachorro. Se eu não conseguir parir, eu adoto. Porque mãe eu vou ser. Falando nas sobrinhas. Karina, como é que é estar lá na roça? Falo que tem um monte de amigo meu que fala que dia que nós vamos pra País. Ué, mas fica fazendo tanta propaganda do lugar e não leva a gente, pô. Ah, eu levo, mas a roça não é minha. Eu falo onde eu Tira a quero vaca. ter a minha Tira o roça. leite da vaca mesmo, é real. É, eu tiro, mas eu sou ruim. Tipo, meu pai sai, o leite sai assim, ó. O meu sai fininho, porque eu não tenho força, mas eu sei o movimento certinho, entendeu? Então, tipo, um copo, eu tiro. Para as minhas sobrinhas, eu tiro de boaça. Mas o meu pai não tem gado de leite, não. O gado dele é de corte. Então, não tem vaca lá para dar leite. Meu pai vende ordenha, mas ele não tira leite, que ele fala que é muito trabalhoso. Que é um trabalho de todo dia. Capital ou interior, Karina? Ah, não sei, é difícil. A minha vida inteira eu passo. Meu pai fala que eu sou a filha mais distante, mas a mais presente. Eu sempre tô lá, entendeu? Eu não preciso escolher, sabe? Eu gosto da minha vida desse jeito. Eu gosto de estar em vários lugares. Sabe, eu gosto da mudança. Eu gosto de ser a que tá descalço, com o pé tudo rachado hoje, e amanhã tá linda no vestido de festa. Eu sou a mesma pessoa, entendeu? Eu gosto dos dois. Sabe, assim, não quer dizer que eu me sinto melhor ou pior no lugar. Eu gosto dos dois, porque nos dois eu sou eu mesma. Eu não mudo a minha personalidade. Dividir ou não as contas? Eita. Eu achei sensacional seu vídeo falando sobre isso, que você fala sobre relacionamento saudável. Muito brevemente, eu passei uma coisa muito parecida com o que você passou e sofri falta de empatia de mulher, sofri não ter coragem de denunciar, sofri ter medo de ficar sem emprego. E quando eu ouvi você falando sobre relacionamento saudável, isso aí a gente, no meu caso, também foi profissional. Mas aí a gente leva para a questão amorosa, né? Foi sensacional ouvir de você e que não importa o cavalheirismo, importa você estar bem. Você tem condições de dividir? Vamos dividir.
Não foi isso que você falou? Foi, porque eu acho assim que nós, mulheres, a gente devia se preocupar mais em ter a nossa carteira cheia de dinheiro. Porque às vezes eu vejo, às vezes, colegas, amigas, que estão mais preocupadas e falam assim, mas eu tenho que depilar, eu tenho que arrumar o cabelo, eu tenho que fazer unha, então eu tenho que gastar muito dinheiro, então o homem tem que pagar a conta. Não. É uma Preocupa- dependência financeira, né? Preocupe em ganhar mais, preocupe em estar estabilizada, em ter o seu dinheiro, ou montar o seu negócio, ou ser melhor, ou estudar, e esquece o homem, sabe? Assim, a gente foca muito no homem. A gente foi ensinada a isso, É, né? Esperar o príncipe É no esperar cavalo o príncipe que branco. vai te salvar. Foca no você, que se você tiver plena, não importa, velho, porque você não tem que fazer escolha. O cara pode estar desempregado e pode ser o amor da sua vida. Exatamente. Sabe? Ele pode ter um emprego que ele vai ganhar 10 vezes menos que você, e você vai falar assim, "Olha, não se preocupe, na minha vida te cabe, porque hoje eu posso." Eu acho Sabe? sensacional. Não é? E hoje eu posso, porque o que você espera do homem não é que ele pague as contas, pelo menos do meu, eu não quero que ele pague a conta. Eu quero que ele me trate com respeito. Eu quero que ele some na minha vida. Não precisa ser financeiro naquele momento. Se naquele momento eu tenho mais, some em outra coisa. Ah, não, mas vai porque passa, né? Gente que tem ainda mais, eu que tenho 42 anos, eu sei que a vida é assim. Aí vai chegar um momento que eu vou falar, olha, estou num perrengue. Você pode segurar a onda aí? Entendeu? Olha, agora a gente dá pra dividir, eu vou querer guardar um dinheiro, como é que tá a vida aí? Beleza. Eu acho que é isso. Esse é um relacionamento saudável. Porque o problema do relacionamento, quando ele não é saudável, é que o cara usa aquele dinheiro como Sim. poder. Ele fala, não, você tá aqui na minha mão, porque eu que pago as contas. Como que eu chego em casa e você não deixou a comida pronta? Sabe, assim, eu conheço também pessoas que tipo assim, domingo, falam, peraí, que eu tenho que ir lá levar a comida do fulano, porque eu não posso ficar aqui, porque ele vai ficar sem almoço. Eu, como assim, ele não pode esquentar uma comida? Não, porque eu que sou obrigada a fazer comida. A vida Porque passa. essa é a minha tarefa. Eu que tenho que acordar de madrugada todas as noites e fazer a mamadeira, porque ele trabalha fora. Eu falo, mas e aí? Você trabalha o dia inteiro, você lava, você passa. Não, mas essa é a minha obrigação. E a mulher acha que é isso que tá certo, sabe? E aí a sogra acha que tá certo. E a mãe dela acha. Eu lembro uma vez que minha mãe me deu uma garrafa de café no meu aniversário. Eu, que isso? Ela falou, não, pra você fazer um cafezinho pro André. Eu falei, nem, você pega essa garrafa, mãe, e você guarda ela num bom lugar. Porque se você me der uma garrafa pra fazer um cafezinho, tipo... Mas é porque às vezes mãe acha isso, pra te ajudar a segurar um homem. Porque a mulher ser feliz, ela tem que ter se... alguém do lado, não pode ser solteira não de pode. jeito A, nenhum. a minha mãe falando isso, beijo, mãe. Aproveitando, ela sempre fala isso. Dia das Mães, se a gente for dar ela um presente pra casa, ela fala, dia da casa? Né, Tati? É. E o Thiago também tem uma história bacana com essa questão do pai dele, da mãe, que foi criado hoje, foi criado na época com essa questão de que homem não faz isso e depois teve que desconstruir isso no casamento, porque hoje a gente vive, ainda já existem mulheres com esse pensamento igual o seu, mas ainda somos poucas. Tive que desconstruir, não, né? Fui desconstruído, Foi gente. obrigada a A desconstruir, Thalia é minha esposa. claro. Tá? Eu tava na dúvida se era a hora que você falou assim, que viveu um relacionamento. Eu falei, mas eles não são casados? Eu falei, será que é ele? Foi obrigado, porque Foi o anterior trouxa aí. Ah, deixou pra mim, né? entendi. gente, eu acho que a mulher, o papel que ela não pode perder é de tentar mudar o homem. Ela não tem essa obrigação. Mas eu acredito e vejo isso na nossa prática. Ela tem esse poder. A mulher, ela tem uma doçura diferente, ela tem uma resiliência diferente. Só da gente parir, amamentar, trabalhar. Então, a gente tem essa capacidade. Isso aí não é uma coisa que vai mudar independente dos direitos. Então, se a gente tem essa capacidade, por que não lutar para desconstruir neles, que às vezes também não tiveram culpa? Eu sei que a educação, a mãe dele é sensacional, a melhor sogra que eu já tive, mas criou naquele ritmo. Você não lava, você não passa, você é sempre servido. Eu fui criada assim, vou te criar assim. E eu cheguei e falei, não, peraí, eu dou banho, eu troco fralda, a gente paga as contas igual. E teve uma época, ele pagava mais, teve uma época de eu pagar mais. Por que que eu tenho que fazer mais que você? Não tem porquê. E muitas amigas minhas não têm isso. E reclamam, nossa, ele nunca trocou uma fralda. Nunca passou por pomada. Você falou uma coisa que eu achei muito bonita, que você falou assim, da culpa. Porque às vezes a gente não quer ensinar, porque a gente fala, a culpa é da mãe dele, ou a culpa é dele, eu não quero ter que assumir isso. E às vezes a pessoa não teve a oportunidade de aprender. Exatamente. E assim, por que não? Por que você às vezes vai perder uma pessoa que você já gosta, porque geralmente já tá no relacionamento, você já admira, aí você fala, não, porque ele não faz isso, aí você, por que você não tenta? Sabe, assim, às vezes você fala com o cara, fala, olha, você é machista, você tem um problema, você aprendeu da forma errada, não sei se foi com a sua mãe, se foi no seu trabalho, se foi na escola, se foi com os amigos, mas comigo não vai colar assim. Você tá afim de mudar? Você tá afim de desconstruir? Por mim, você quer Porque viver? até nós, mulheres, às
fase. A gente tem que aprender muita coisa, sabe? Assim, eu acho que hoje tem muita gente que não quer, sabe? Assim, olha, eu cansei, eu não quero lutar mais, eu quero que me respeite. Acho que tá correto. Mas ainda tem muita coisa para melhorar. Então, assim, tem muita coisa pra gente aprender, pras mães aprenderem, sabe? Assim, pros homens aprenderem. Eu falo com a Deixar pros filhos. eu falo com a minha mãe. Eu lembro uma vez que a gente viajou, e aí minha mãe falando, que o meu cunhado é ótimo, meu cunhado acorda de madrugada pra poder fazer mamadeira pra fulana. Como se fosse... Assim, que cara massa, né? Mas aí eu falei, o seu filho não faz isso. Não, mas é porque a esposa dele não trabalha. Isso. Você entende? É muito difícil. É na própria família. E assim, e é uma coisa que a gente tem que lutar contra. Porque tá errado. E tá, igual eu falo na minha própria casa. Lá nós somos 3 filhas e tem 3 netas. Então, assim, é por elas, sabe? É pra melhorar a qualidade de vida delas que a gente tem que lutar, que o mundo merece. Não, eu concordo plenamente. Também, se eu não concordar, eu ia apanhar aqui, né, gente? É lógico. Mas, enfim. Karina, Globo Esporte. E você me perguntou como que eu entrei no Globo Esporte. Eu quero entender... Aliás, eu quero que as pessoas entendam como foi a mulher chegar nesse meio machista, que é o futebol, que é o que eu trabalho com ele, no qual nos conhecemos, e apresentar e, transformar o programa. Eu nunca tive muita oportunidade de escolher as coisas na minha vida, porque eu sou de família pobre, então sempre trabalhei desde cedo, as coisas foram aparecendo. Então, assim, apareceu esse trabalho, faço. Nunca fiz, faço. Nunca trabalhei numa mineradora, nunca trabalhei no departamento pessoal, foi meu primeiro emprego. Beleza, aprendi. Vou trabalhar de vendas. Não, nunca trabalhei de vendas, vou trabalhar. Eu fui para essa empresa de material de construção em Divinópolis. Eu fui cobrindo férias, cada semana cada mês eu ficava num lugar, então eu fui aprendendo aquele trabalho. Depois, eu fui trabalhar na TV, comecei como produtora, depois virei repórter, depois virei apresentadora. Não sabia fazer nada disso. Então, quando eu saí, aí teve a vaga aqui, eu estava nos Estados Unidos, lá eu fiz um monte de coisa, limpei casa, igual eu falei, trabalhei na Macrobaby, que vendia... eu não falava nada de inglês e eu ficava entre as 3 melhores vendedoras da loja. Como é que você fazia? Eu vendo. Você pega o produto, eu aprendi o nome de todos os produtos da loja, sabe assim? Eu aprendi a montar e desmontar carrinho igual ninguém montava. Então, assim, o cara vinha, eu lembro do Mamas em Papas, era um carrinho que estava encalhado lá, que ninguém vendia, porque ele era difícil de montar. Você vendeu o carrinho? Vendi os 5 que tinha na loja e pagava $30 de comissão cada um. Então, tipo assim, aquele mês eu estourei. Sabe, assim, você vai aprendendo, você vai... Por que você voltou? Porque eu falava todos os dias com meu pai, eu sou muito família, entendeu? Igual, você até perguntou se eu moro na roça, eu moro aqui, de tanto que as pessoas acham que eu tô lá. Então, fiquei 6 meses nos Estados Unidos, longe da roça, pra mim foi difícil. Falo que se a gente trabalhasse lá, aqui, o que a gente trabalha lá, a gente ficava rico aqui. Com certeza. Porque lá eu não folgava, na minha folga, eu trabalhava na Macrobaby, na minha folga eu trabalhava na TV lá, que era rede TV, fazendo reportagem, fazendo comercial, sabe? Então, assim, ralava 24 horas por dia, eu saía mais cedo só no domingo pra ir à missa. O resto dos dias eu trabalhava pra caramba. Então, é isso. Mas aí, voltando... Mas você veio dos Estados Unidos direto pro Globo Esporte? Não, aí eu mandei mensagem que eu sabia que tinha uma vaga, eu estava empregada em Divinópolis, eu só tirei uma licença de 6 meses. E aí eu mandei uma mensagem no Facebook, e aí o chefe daqui na época falou, vem pra cá, porque tinha uma vaga da Geral, que era o jornalismo, onde eu trabalhava. E aí eu vim aqui, ele falou, olha, essa vaga aqui é temporária, é porque tem uma repórter que vai sair de licença maternidade, tem a vaga dela. Mas tem uma vaga oficial no Globo Esporte. E aí eu fui lá pedir, porque era de apresentador. E aí eu encontrei com o chefe na cantina e pedi a vaga pra ele, na maior cara de pau. Aí ele falou assim, o que você sabe de esporte? Eu falei, pouco. Pouco. Eu sei de Fórmula 1, assim. E ele, futebol. Eu falei, não, meu pai joga todo final de semana, eu acompanho, né, eu vou no campo. Né? Mas ele, assim, em estádio. E eu falei, não sei muita coisa, não. Jogo rachão, né? Qualquer um joga, pau na bet, futebol. Mas não sei jogar, não sei as regras, não sei. Aí ele falou assim, você já fez alguma coisa? Eu falei, fiz escalada de reportagem. Aí ele falou assim, pô, mas aí você não, tipo, como que eu vou te oferecer uma vaga e tal? Eu falei, deixa eu fazer o teste, me contratou. Mas assim, esse foi meu lado bom, que eu falo que os grandes empresários, hoje principalmente, eles procuram na sua empresa pessoas que não são da área. Porque você vai levar uma visão diferente. Então, o que eu levei? Uma visão diferente. Eu lembro o dia que eu estava contando até para minha irmã ontem. Teve um dia que nosso cartão mascou e aí a gente perdeu a coletiva que tinha acontecido lá na Cidade do Galo. E aí, os jogadores, eles deram a coletiva na Cidade do Galo, não, no aeroporto. E aí, o cartão mascou e ele falou, Karina, a gente não tem material. Era o Fabiano. Aí eu falei, vamos pegar carona com o jogador? Aí ele...
Vamos correndo atrás. Aí a gente foi correndo atrás. Aí tava o Cleiton. Aí eu falei, Cleiton, deixa a gente ir com você. Você me responde 3 perguntas. Você para com a gente no meio da rodovia. E o carro parado no estacionamento do aeroporto. Você para com a gente na rodovia. E aí você me responde 3 perguntas, eu volto. Aí, Karina, eu fiquei de joelho. Fiz uma carinha, que o Fabiano falava isso. Faz uma carinha de gato de botas. Aquela assim, ó. Aí eu fiz a carinha de gato de botas. E aí ele falou, entra. E aí eu não sei, até hoje, tem que perguntar isso pro Fabiano, se ele largou a gente na rodovia, se a gente pegou um táxi pra voltar, porque o carro tava lá. Ou se a gente foi até a casa dele, pegou um táxi, voltou, pegou o carro. Ou se o motorista levou o carro. Não lembro nada do que aconteceu. Eu só lembro que foi a primeira vez que aqui em Belo Horizonte, eu não sei se já tinha feito em outros lugares, que a gente entrevistou o jogador dentro do carro, entendeu? Ele ficou sentado na frente com a câmera e eu entrevistando ele aqui atrás. E várias vezes eu conseguia coisas porque deu errado uma e porque eu implorava pra fazer aquilo. Tipo, morrendo de medo de dar errado e fazia. Mas por que eu fazia? Porque eu não era da área. Porque se fosse outro, eu ia falar da técnica, da tática, entendeu? E mas eu não te definiria só nisso. O tempo inteiro, tudo que você fala é coragem. Coragem. Vou meter a cara a tapa e é coragem e eu não vou desistir. Então, eu acho que isso mais te define do que não ser da área. Assim, eu acho que as oportunidades estão iguais para todo mundo. Se você tá lá, mete a cara, deixa eu fazer, eu não entendo nada. Quem que tem coragem de falar? Eu não entendo nada, mas deixa eu fazer. Então, São poucos. Mas é porque na minha vida inteira foi assim, Então. entendeu? A minha vida inteira foi assim. Eu nunca entendi nada de nada. E eu fazia. Então eu falava, por que não Por aqui? que isso não? Por que não? Então, pra mim, nunca foi um dificultador. Tanto é que por isso que eu acho que eu apanhei tanto. Porque eu tinha coragem de fazer. E todo dia eu fazia. Sabe assim, eu já entrevistei gente em inglês sem falar inglês. Eu falava, pergunta pra mim. Eu falava, pergunta. Beleza. E fazia. Sabe assim, por quê? Porque quando eu voltei dos Estados Unidos, todo mundo achou que eu falava inglês. Aí me mandaram fazer uma matéria e eu falei, eu não sei. Não sei, não aprendi. Passei por uma situação igual. Sim. E a gente faz, não faz? E faz. Sabe, se for... eu já fiz ao vivo na TV Integração, um dia entrevistando um americano. E rolou, porque eu falei, fala pra mim as perguntas que eu tenho que fazer. E ele falou, e eu, beleza, e dá tudo certo. Tá, o cara Porque falava no ponto e você repetia igualzinho. Nossa, inglês, ó, deve ter ficado top na entrevista. E ficou. Ah, para. Verdade. E ficou, porque não eram perguntas difíceis, sabe? Assim, você tem que se virar só. A vida é assim. Eu não acho que a vida é fácil. Eu acho que viver é muito difícil. Mas eu acho que a vida é boa. Mas não é pra fraco, não. Se você ficar com mimimi, com ai, meu Deus, ai, minha Nossa Senhora, eu não dou conta, a vida vai passar e você não fez nada da sua vida. Eu tô zoando, eu sei que deve ter feito mesmo. Sabe por quê? Vou contar um Acabou pouquinho minha pra vocês de... Água? Uhum. Então vamos te dar água. Karina bebe água, gente. Olha que beleza. Que Uai, eu tô boa. dirigindo, É o seguinte, quando eu conheci a Karina, foi a coisa mais engraçada do mundo. Karina precisava de gravar uns programas pro Bom Dia Minas. Então, é porque foi na época que eu já tinha saído do Globo Esporte, e aí eu ficava no Bom Dia Minas, e nessa época eu passava muito sufoco, porque eu não tinha produção, eu tinha que inventar minhas coisas, e era meio que um jeito de me deixar de lado. E aí eu nunca quis ficar de lado. Então, assim, eu criei uma série do Corujão, como é que chama? O Bruno Henrique mandou... exclusiva pra mim, mandou vídeo exclusivo pra mim, coisa que ninguém conseguia, Foi sabe foda assim? mesmo. Então, assim, eu fiz uma gincana no Dia das Crianças, especial numa escola, a gente pegou brinquedo, pegou um monte de coisa. Eu fiz um especial do final do ano, que peguei um jogador, um torcedor do América, do Cruzeiro e do Atlético, eles fizeram cartinhas e mandaram vídeos, e aí teve votação, os melhores eu peguei e levei lá no CT, e eles pegaram camisa autografada, tudo eu sozinha, sem produção. Então, tipo assim, quando você não pode, não tem essa oportunidade, eu falo, agora eu quero fazer uma coisa diferente. Não, mas foi do caralho essa época, sabe por quê, Karina? Eu estava lembro direitinho, tá? Eu estava na academia malhando, o Chad, que era o nosso coordenador de comunicação, me liga e fala comigo assim, deixa eu te falar, a Karina Pereira da Globo tem que gravar uns quadros pro Bom Dia Minas do Corujão. Gente, torneio Corujão, torneio que a Globo fazia com os times de futebol amador à noite. Então, geralmente, era em vilas e favelas. Falei, tá, beleza, Chad, me passa o telefone dela aí. Aí, Karina me liga. Eu preciso fazer isso, tal, gravar e tal. Falei, então, vamos fazer o seguinte, vou fazer para você a pré-produção, ligo pros times, marco, você vai lá e grava. Você lembra, né? Lembro. E ela, do outro lado do telefone, tipo assim, então tá. Tipo, não acreditando muito que ia rolar. Aí liguei pros caras e saí marcando. Fomos no Alto Veracruz, na Mabel, rodamos a favela toda. Aí chegava essa moça da roça, com essa carinha de anjo, tomava, gente, roubava a onda toda. Inclusive, gravamos no Mineirinho, não sei se você lembra, de um senhor que morava dentro do campo. Eu lembro. Galera,
Eles fizeram um lanche para nós. O lanche deles era pão com salame e o café. Saí para buscar alguma coisa, quando eu voltei, comeu meu pão com salame. Não é que eu comi o dele, não. É porque eles não tinham pra mim. Eu não comi dois, não. Eu comi só um. Mentira. Mentira, não. Juro por Deus. Não acho que eu comi dois, não. Não comi dois. Não ia comer 2 pães. Você ainda falou que tava com fome. Não era salame. É mortadela. Eu não gosto de salame. É mortadela. Então É diferente. É diferente, salame. mortadela. Eu tenho que Não, concordar. não é. Mortadela é muito mais gostoso. E É. Coca-Cola. Ai, pão E aí, com faltou o manteiga, lanche. Coca-Cola. Aqui, você lembrou desse caso? Você devia ter trazido pão com salame e Eu ia trazer mortadela. queijo com doce de leite. Não, doce de leite não tô podendo. Na verdade, eu fiquei esperando 20 país, velho. Nossa senhora, ontem eu perdi o celular sexta-feira, encontrei. Mas aí perdi o voo, aí fui de carro de motorista, mas fui de carro de 8 da noite até 7 horas da manhã pra Marília, tinha um casamento, aí fui no casamento, voltei de avião no domingo, cheguei no aeroporto 3 horas, peguei meu carro, fui na minha irmã, peguei minha irmã, fui pra País pra passar pelo menos o jantar do Dia dos Pais com meu pai e voltei ontem. Sério. Uhum. Batida aí é pesada, né? É bastante. Fala pra gente do Globo Esporte como foi fazer o programa. Porque eu tenho certeza absoluta que, além da dificuldade que você está falando, você passou por várias coisas lá. Principalmente por cantadas que você não vai querer me contar aqui de jogadores. Ah, não, assim, o que eu Não falei, só o que eu, jogador, o deve que eu ter vivi muita no gente. programa, eu coloquei no meu vídeo, todo mundo já sabe, tá lá na internet. Mas esse negócio de cantada, nós mulheres, a gente recebe isso em qualquer lugar. Sabe, assim, uma cantada não é ruim de receber, não. Às vezes, quando você tá bonito, você quer que alguém te elogia. Agora, o problema é o desrespeito. Desrespeito. Vários jogadores me cantaram. E aí tem gente que fala assim, bloqueia, não conversa. Não responde. Eu falei, não, eu preciso dele. Eu continuo tratando com educação. O que eu preciso que ele entenda é o seguinte, ele me cantou uma vez. Ele não vai me cantar mais. Porque eu vou tratar ele de uma forma que ele não vai me cantar mais. Eu não tô dando liberdade para ele me cantar. E aí, tudo bem. Ontem, uma pessoa que vai trabalhar no mesmo projeto que eu, me cantou. Sabe assim? E aí, e é normal no Instagram. E eu lido normal com isso. Faz parte. Entendeu? Não tem problema o cara me cantar. Mas aí, depois do meu posicionamento, aí ele tem que saber que agora ele tem que me respeitar. Tem porque tem limite, eu não dei abertura pra ele. Então, a partir daí, se ele me respeita, tá tudo certo. Se ele não me respeita, aí eu chamo ele e falo, ó, o negócio é o seguinte. Aí, se continuar, aí tudo bem, eu posso até bloquear, pode acontecer alguma coisa. Mas até o Casares, que metia caro, o Casares, às vezes eu falava, ô Casares, grava comigo uma exclusiva, não sei o quê, você bebe uma comigo, entendeu? Ah, você vai sair comigo. E eu consegui contornar isso, sabe? Com bom humor, também não é assim, não me sentia desrespeitada. O que pra mim que pesa, eu acho que é o desrespeito, principalmente quando a pessoa acha que você não é capaz. Sabe assim, não, você tá ali porque você é mulher, você tá ali porque você é bonita, você... Igual, esse mesmo dia que eu consegui fazer essa exclusiva com o Cleiton, aí eu cheguei na TV, meu chefe, o escroto que eu denunciei, falava assim, ah lá, fulano de tal, tá vendo o que ela consegue? Ela tem o que você não tem, ela oferece o que você não Mas oferece. você fala no vídeo que você não sabe por que você não conseguia reagir. Pai, né? A minha história é muito isso também. A gente não sabe por que tá acontecendo, se sente culpado, que é um absurdo, né? Não sabe sair, não sabe dizer não e fica sofrendo aquilo ali por um bom tempo até chegar no limite. Foi mais ou menos isso. Foi, eu não sabia história. enquanto eu vivi, mas hoje, se acontecer comigo algo Sim, parecido, eu hoje sou outra você pessoa. sabe. Aí ninguém cria, entendeu? Eu vou Quem vai hoje, criar depois eu que você vou fez? hoje... Mas como é que foi na É, época? Mas eu falo assim, hoje eu vou passar por uma outra situação que eu nunca vivi, que eu nunca aprendi Sim, e posso. sim. Mas as coisas paralisam Paralisam, a né? gente. Às vezes um sofrimento, a gente não sabe sair daquilo. Porque você não, parece que você não sabe lidar com aquilo, você nunca aprendeu. É difícil. Eu lembro um dia que eu tava num ônibus e uma menina entrou, a menina deve ter uns 13 anos, de shortinho, uma blusinha branca, e o contador, e o trocador tava se mexendo, tipo assim, e olhando pra ela, e eu falei, não acredito que esse cara tá se masturbando. E ele olhando pra ela, até hoje, tipo assim, eu não consegui gritar, eu não consegui falar nada, eu só dei sinal e desci do ônibus. Sabe assim, até hoje eu me culpo, porque como eu não defendi essa menina? Sabe, eu já tinha lá meus também 30 e tenho poucos anos. Aí eu falo, como que eu não fiz nada? Sabe? Como que eu não falei nada? Eu, às vezes, alguém vai perder ônibus, eu bato no ônibus, eu assovio. Mas como é uma situação muito constrangedora, E a gente... medo? A gente não tem medo também de acontecer com a gente, daquele cara ir pra cima, de alguém desacreditar a nossa palavra, porque eu tinha isso, não vão acreditar em mim. Eu acho que isso de desacreditar também, e eu falo isso que homem, eu não sei se você já pensou isso, mas eu falo que 90% de nós, eu acho que pensa isso. Se caso eu for estuprada, como é que eu vou reagir? Aí eu vou falar assim, será que Claro. não tem uma sacolinha? Será que você não pode usar um preservativo? Sabe assim, na minha cabeça, você fica pensando, o que eu vou fazer? Será que tem uma faca perto? Eu dou uma facada Vou nele? mandar com guarda-chuva É. pra bater. Homem nunca... Você já passou por isso na sua vida? Nunca. Vai passar. Nunca.
sabe? Então, assim, a gente... E a minha filha tem 3 e eu já penso em falar isso pra ela. Isso é cruel. É cruel. Falar Então, com ela com 3 anos, filha, senta de perna fechada. É um bebê. Eu acho que a gente tem medo, sabe? A gente tem medo o tempo todo, porque a gente fala, por que será que eu... Por que será? O que eu fiz para merecer isso? A gente coloca essa culpa. E até hoje você fica... Eu falo, será aonde que eu errei? Será que eu fiz? Como que eu poderia ter feito de diferente? É em qualquer lugar. A gente é vítima com muita facilidade. Eu falo que tem uma pessoa na minha infância, assim, que eu lembro de dormir na casa de uma vizinha e várias crianças todas juntas, ela, o marido, e à noite ele ficava passando o pé na gente. Sabe assim? Eu tinha lá meus 10, 11 anos, você fica calada, sabe assim? Você não sabe o que faz. Aí hoje eu falo com a minha sobrinha e falo, se alguém, você grita, você xinga que a tia Karina tá aqui para te defender, entendeu? Porque isso é errado. Mas a gente não sabia. Então, assim, aí é a primeira vez que você se cala, que você fala, eu não sei o que é. E eu lembro direitinho do que o dia que o chefe do compliance foi dar uma palestra na Globo e eu contei minha história para ele, eu contei tudo que estava acontecendo. E ele falou, olha só, eu sou negro, eu sou um cara que tem um cargo de respeito e eu, às vezes, sofro no aeroporto, eu sofro no avião, eu sofro preconceito numa reunião de negócios, eu sofro num restaurante, sabe? As pessoas me pedem informação e não pedem para um branco, porque acham que eu trabalho ali. Eu só tenho um conselho para te dar, não se cale. E isso, para mim, ficou tão profundo na minha cabeça, porque é isso, porque aí eu me lembro das vezes na infância, sabe? Na adolescência, que quando acontecia uma coisa ou outra, o que você faz? Cala, você cala. E hoje eu não me calo. Pelo menos eu acho, né? Talvez daqui 5 anos eu falo. Eu tenho vergonha de ouvir isso enquanto homem. Aí eu falo assim, lá, sabe, naquela época lá, em 2022, eu me calei pra isso, eu me calei pra aquilo, porque às vezes é isso que eu acho, que vai chegar daqui a um tempo, e a gente vai, sabe aquilo que a gente passou, aquilo estava errado, sabe? Eu acho que é um processo, a gente vai aprendendo também. E o Thiago falando assim que se sente mal como homem, mas eu acho que a diferença tá aí. A sua filha tá crescendo, e se você fizer a diferença por ela, o mundo já vai ficar diferente daqui pra frente. E quem tem menino, mais ainda. Eu tenho primas primas não amigas, que já falam com o filho desde pequenininho. Ele vai pegar todo mundo, vai comer todo mundo. Esse aí vai ser comedor. Desde pequenininho. E tem medo e fala assim, Deus me livre, eu não quero minha filha namora, não. E aí você vai conseguir fazer a diferença com a sua filha, que agora precisa crescer com a segurança de que se acontecer alguma coisa, pode contar, pode confiar na gente, porque é realmente isso, a gente tinha muito medo, a gente não podia contar pra mãe, nem sempre a mãe acreditava, né? Quantos casos? E a gente tinha muito medo de ser sexual. A gente parece que essa sensação que eu tenho, principalmente que eu acho que o meu ter engordado na minha adolescência, tem muito disso, porque a gente não quer ser um objeto sexual, a gente tem vergonha, sabe? A gente tem vergonha, a mulher tem vergonha de demonstrar prazer, de demonstrar desejo, sabe? Assim, o sexo para a mulher é um tabu muito forte ainda. Tem direito, né? E para o homem não, entendeu? O homem aprende isso desde cedo e a gente não. Então, se a gente desperta o desejo no outro, pô, eu tô fazendo alguma coisa errada. Porque ninguém me ensinou isso. Sabe assim, eu sou um copo. Eu sou eu sou uma árvore. Não, eu não posso, sabe? Eu não posso ser sexy. Parece que se você é sexy, você tá cometendo um crime. E o homem não, o homem aprende isso, sabe? Então parece que se você faz alguma coisa, a culpa é sua. Sim. Tem uma coisa muito, muito bacana para te perguntar. Você falou que você queria ser homem quando era pequena, que ser mulher era ruim, que você tem uma história de ver a sua mãe na cozinha. Não é só minha mãe, eu acho que é aquela sociedade que eu sou de 79, de uma cidade do interior. Então não é só minha mãe, é minha tia, minha vizinha, minha professora. Eu vi muito, e até hoje eu vejo, até onde eu convivo assim, eu vejo muita festa que os homens estão ali jogando truco e bebendo, e a mulher tá com um fogão, com um umbigo lá no fogão, fritando torresmo, ou limpando a casa, e os homens estão se divertindo. E a mulher acha que esse é o papel dela. E aí vai todo mundo embora no outro dia, ela lamenta. E aquele lamento, eu não gosto de reclamar, entendeu? E aquele lamento me dói. Aí eu falo, então por que eu vou aprender a jogar o truco, eu vou aprender, entendeu? Por isso que eu falo que eu não gosto de cozinhar.
Sabe, eu vou aprender a fazer o que o homem faz. Ah, não, por isso que eu falei que minha cunhada ainda brincou, falou, o que o homem... Então, eu quero fazer o que o homem faz, porque eu não quero lamentar. E por que ele não pode cozinhar também? Não, e meu pai, meu pai faz pamonha, meu pai faz também. mingau. E semana passada, meu pai tava com dor nas costas e eu fui cozinhar. E fui fazer um macarrão na chapa. O macarrão cozinhou demais, com uma merda. E, geralmente, eu gosto de comprar. Tipo alguém que vai fazer omelete, quebra o ovo e joga a casquinha dentro do omelete. Ai, também como. Fica crocante. Eu como comida com formiga, como. Eu não reclamo. Fica crocante. Entendeu? Mas eu tava sou zoando aí, péssima. O meu omelete vai com a casca do ovo. É o crocante, é o diferencial da parada. Outro dia eu fui fritar ovo com 3 dedos de óleo de altura. Aí eu olhei aquilo ali, ia fritando assim, e ficando de longe. Eu falei, meu Deus do céu, vai no Google, aprende a cozinhar. Falei, é uma bronca que eu já falei com ele muitas vezes. É tão fácil, gente. Por que meu pai sabe cozinhar? Por que tem maridos hoje da minha idade que sabem cozinhar? Ele ajuda muito em casa, não posso reclamar, não. O Thiago é um paizão, um muito bom marido. Mas, assim, acho que ainda tem muitas coisas para melhorar. Porque a minha filha pede muito à mãe. Então, eu faço muito mais do que ele, não é culpa nem dele. Ela vai pedir. Então, se não souber enxergar, assim, então, de que maneira? Se nessa situação puder ser financeiro, ótimo. Nesse caso, não é uma dependência. É ele falar, nesse caso, eu posso ajudar mais financeiramente porque, né, ela está demandando mais de você. Eu acho que isso aí é que é o bacana do relacionamento. Mas, né, você já tem 8, não é, de relacionamento? Amadurece com o tempo, né? Com 2, 3, 4, 5, a gente não pensa assim. Pensa? Não. Vocês estão juntos em quanto tempo? 11. 11? Sortudo. Deu sorte, vai ver que foi. Você sabe que Até hoje não sabe fazer um omelete, deu sorte. Meu namorado frita ovo, faz macarrão à bolonhesa. Tá fazendo propaganda, ó. Hoje eu cheguei lá, ele tinha arrumado a torneira, porque a minha caixa de ferramenta é mais arrumada do que a minha de maquiagem. Então, assim, aí geralmente eu que arrumo. Pro André usar, né? Não, eu que pra arrumo. Ela. Aí eu cheguei lá hoje, ele foi me mostrar que ele arrumou a torneira sozinho. Eu falei, tá, de parabéns. Entendeu? Aprendeu. Tá vendo? Caraca. Beleza. Tem alguém ali rindo que você tem que aprender tem também. Tem alguém da produção que tá ali, gente? Tá rindo, tá me zoando, porque é ela que vai lá em casa arrumar as coisas, enfim. Adoro! Minha filha. Já que é pra falar, vamos falar, né? Quem passou a geladeira pela porta de casa? Foi você. Quem carregou a geladeira? Foi você. Falando nisso, gente. Karina, como é que era o Globo Esporte mesmo? Na rua, com a galera, zoando. Não, eu gosto mais desse papo aí. Esse aí todo mundo já viu, já assistiu. Isso é passado. O que a gente tá falando é daqui pra frente. Tá vendo, gente? Aí ninguém fala que eu lavo vasilha. Não lavo? Sou o melhor lavador de vasilha que tem. Não, meu irmão também, melhor lavador. Ele fala que eu não lavo direito, aí fica lá lavando o copo. Fala, gente, você não fica pra arrumar uma casa e levar 5 anos. Porque quer fazer o trem. A gente faz assim, tá tudo pronto. Não, e eu dirijo, passo minha maquiagem, olho minha filha no banco de trás. Às vezes eu mando áudio, porque a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Aí o outro, ele só lava vasilha, leva 2 horas pra lavar aquela pilha de... Eu já lavei, já fiz a janta, já dei a janta, já guardei as vasilhas. Meu namorado tem mania de falar assim, que você não faz isso aqui direito. Eu falo, então essa tarefa é sua agora. Ele parou de falar, porque senão vai ficar falando... Você não sabe pendurar a roupa direito. Eu falo, essa tarefa é sua. Santo. Nossa Senhora. Namorado não, namorido. Falar nisso, André, você vai ficar enrolando até quando? Vamos, filho, casar logo. Já, ó, passou já, viu? Já falei isso com ele, você sabe disso. Pois é, né? Pois é. Pois é. Mas você ainda tá tentando anuidade, você falou, né? Tô. A gente tem uma amiga, se você precisar de ajuda. Olha, expert em nulidade matrimonial. Não é, Ti? É. Podemos te indicar. Já Fazemos gostei. questão da felicidade. A Karina merece. Não, eu acho que assim, essa coisa de que a mulher tem que ficar presa numa pessoa por qualquer motivo que seja, tem que ter uma obrigação. Eu bato nessa tecla. É muito cruel a vida da mulher. A gente não pode ser velha, a gente não pode engordar, as coisas não podem cair, a gente tem que estar com vontade, a gente tem que estar bem, a gente tem que cuidar do filho, a gente tem que estar bem mentalmente. É cruel nesse sentido, a gente tem que abrir mão de muita coisa. E tá muito longe de ser igual. Eles não vão entender isso tão cedo. E você falou uma coisa que, assim, às vezes as pessoas me perguntam, como que você aprendeu a se comunicar? Como que você é boa repórter? Eu falo que aonde que eu aprendi tudo foi na igreja. Porque eu comecei a ler na missa, eu tinha 7 anos. Depois eu li a Bíblia na minha rua. Toda quarta-feira ia na casa de ele lia, comentava a Bíblia até meus
12, 13 anos. Depois eu fui para a Legião de Maria, que era a gente rezava o terço, e aí você tinha as tarefas. Você tinha que fazer boas ações. Então, eu ia no asilo, e aí dava sopa para os idosos, ou lavava a casa de alguém na Vila Vicentina, ou ia para o hospital contar história, ou parava alguém na rua. Por isso que eu falo que na reportagem tinha vergonha nenhuma de bater na casa, ou de perguntar, você está com o nome no SPC? Porque eu parava e falava, posso ler a Bíblia para você? Igual o testemunho de Jeová, que todo mundo tem preconceito. Eu fazia isso lá em País. Ia de casa em casa pedindo mantimento para poder fazer cesta básica e levar para os lugares. Subia no caminhão para cantar louvor. Eu falava, né? Porque eu cantando sou péssima. Mas aí, você nem sabe, não viu cantando? Já, dentro do carro e no gravar. Ah, tá bom. E aí, então assim, eu aprendi muito isso. E eu era muito certinha na igreja. Mas eu falo que a igreja também, por mais que te ensine, tem aquele negócio, eu sou da igreja, eu sou melhor que os outros, que eu tô fazendo tudo certinho. Então, é aquele negócio, apontava o dedo, falava, não sei o quê. Então, quando eu me separei, foi um golpe muito grande, porque eu achava que eu ia ficar casada para sempre, entendeu? E aí, por isso que eu tô tentando anular. E foi a primeira pessoa a apontar o dedo para mim. Falou, agora você é uma separada. Separada. Olha o título. Tem um peso esse título, como se fosse uma coisa assim. Eu lembro da minha amiga Raquel, um dia ela me pegou no meu trabalho, que eu tava sofrendo muito, me levou pra casa dela e falou, você vai passar aqui o final de semana. Aí ela pegou uma roupa pra eu tomar banho e falei, que isso, Raquel? Um short? Tô aqui na sua casa. Você é casada, seu marido, o que os vizinhos vão falar se eu aparecer de short? Aí eu falei, Karina, você é louca? Você é minha amiga, eu te conheço. Eu falei, o povo vai julgar. Ela foda-se se o povo vai julgar. Eu te conheço. E aquilo pra mim, até hoje, eu falo que Raquel, se precisar de qualquer coisa e falar, Karina, se eu tiver, sabe, no Japão eu venho. Porque aquilo pra mim foi tão forte, tão verdadeiro, aquilo para mim foi muito importante, porque eu tinha muito preconceito comigo, sabe? Eu falava assim, agora ninguém mais vai me respeitar, porque eu, provavelmente, não respeitava as mulheres divorciadas, você entende? Sim, Então, tipo assim, porque o preconceito estava comigo. Então, eu falei, agora ninguém me respeita mais. E quando ela fez aquilo, assim, o chão se abriu. Eu falei, agora eu sou outra pessoa. Isso foi muito bom. E esses dias, alguém que eu amo muito falou assim pra mim, mas você, às vezes, fala muita coisa, defende muita gente, você é uma influenciadora, o que você fala tem peso, mas você é divorciada. E aí, ela falou assim, aí eu fui na Bíblia, aí eu fui lá em Mateus, e depois fui em Paulo, e eu falei, a mulher pode se separar, tá na Bíblia. Se você sofreu adultério, não quer dizer, sabe, assim, que você tem que ficar com a pessoa, você pode se separar. Nossa, mas não é, sabe? Não é essa. E Paulo fala sobre se o seu marido, se você ou outro, se teve descaso, se teve abandono, falta de amor, se teve falta de amor, nós não precisamos ir nisso tudo, não. Se você apanhou, se você bateu. Então, assim, tá lá na Bíblia, sabe? Então, hoje eu me culpo menos, mas eu acho importante falar nisso, porque ainda mais vocês que também lidam com a religião, assim, porque eu me culpei muito, sabe, assim, e eu vejo o tanto que ainda tem gente que me julga. Não, pra ver como é que a sociedade é, e aí eu fico puto de ouvir. Você era casada, foi traída, e aí é a separada. Ao invés de te acolher, a galera, tipo, te julga. Então, quer dizer, tipo assim, a mulher tem que continuar sendo traída e ficar quieta? E ficar até o final. Mas tem gente que fala, é sua cruz. Você tem que lutar pelo seu casamento. A cruz você tem que carregar. Não existe casamento que não tenha sofrimento. Também concordo que você vai viver uma vida com uma pessoa, você vai ter que perdoar ela. Você vai ter que perdoar ela porque ela não é perfeita. Mas você tem que escolher. Você tem que escolher o perdão que você quer. E a pessoa também tem que querer ser perdoada. Se ela não te pede perdão, se ela não, sabe? Não quer mudar. Não quer mudar, por que você vai ficar com essa pessoa? Qual que é a justificativa? Exatamente. Nossa, isso que você falou é muito bacana, porque se a pessoa quer mudar, eu acho que a gente dá chance até quanto for. A gente morre dando chance, não tem problema, né? Mas se a pessoa não quer mudar e a gente tem que ficar com aquilo ali, por que tem que ficar? Se a pessoa não quer ser melhor por você, pelos filhos, se não quer abrir mão do que aprendeu, não quer tentar fazer diferente, por que ficar? Pra satisfazer o outro, né? Assim, por que a gente foi ensinada a isso? Se você vive um relacionamento abusivo, se o cara te desrespeita, te trata igual cachorro, e ele não te pede desculpa, ele não fala, ele não demonstra um mínimo de remorso, ele acha que ele tá certo, e você ainda insiste porque você fala, eu casei, ele é o amor da minha vida, ele é o pai dos meus filhos, eu tenho que ficar com esse traste, porque a vida é assim, e ponto final. Não, a vida não é assim. Hoje, mais do que nunca, eu tenho certeza absoluta que Deus quer a nossa felicidade. Sabe? Certeza absoluta. Absoluta. Dos seus sonhos, o que você ainda não realizou? Ainda não fui mãe, eu ainda não virei escritora, eu ainda não sou uma palestrante de sucesso, eu ainda não tenho uma roça.
Eu não fiquei rica. Ah, ficar rica tá no sonho? Ah, Você quer escrever livro também? eu tô escrevendo. Tá escrevendo? Ah, é? Oh! Tem título? A Arte de Se Superar. E tem outro também que eu vou escrever É em para primeira adolescente. Hã? É em primeira mão? Ah, não sei. Eu acho que eu falo, eu não tenho segredo, nada meu primeiro é meu, a primeira mão. É. E o outro que eu tô escrevendo é Karina no País das Maravilhas. Não, Ah, esse que vai ser legal. top. É. Aliás, o outro também vai ser top, mas esse aí vai ser legal, é hilário. Você na roça não tem base não, velho. Eu passo mal de rir. Gostou de estar aqui com a gente? Eu gostei. Confesso que eu já tava com preguiça, cansado, que eu tô trabalhando hoje desde as 7h30 da manhã. Eu falei, nossa, ainda tem um podcast, meu Deus. Cara, é Sinceridade, estranho. viu? Não, total, é. Adorei essa mulher. E a parada é o seguinte. Adorei essa é mulher. lugar de mulher onde ela quiser mesmo. Eu tô com duas aqui. Não é à toa que vai ser o primeiro programa nosso. Você tem uma filha e acho que a segunda vai ser mulher também. Pra vir. Pra infernizar. Só mulher que manda em mim. Parabéns pela sua coragem, pela mulher que você é hoje. E dá orgulho, assim, dá um quentinho no coração. Ver que tantas mulheres como eu, assim, no caso que eu te falei do abuso que eu também sofri no trabalho, foi uma história muito parecida com a sua, muito. E ver que as mulheres conseguem superar isso e fazer a diferença e não só levar isso para o fim da vida, assim, eu não consegui. E ela É passou admirável, parabéns, porque mulheres precisam de outras mulheres. E ela passou por isso mesmo. Ela tinha um aluguel dela para pagar e saiu e tá aí, ó. Guerreira, 24 horas trabalhando, grava aqui, grava ali, faz. Karina é foda. Então, assim, parabéns mesmo pela sua história, por tantas mulheres que te seguem como eu e que se espelham. Não deixe de ser isso aí, porque eu acho que, você mesmo falou aí de ser cristã, Deus, ele tem reservado isso para essas pessoas. E é importante falar, viu, gente? Vocês, mulheres que são assediadas e ficam caladas, falem. Não ficam com vergonha, com medo, não. Mas você estava falando aí de falem, não é só falem, é peçam ajuda, né? Porque às vezes as pessoas não vão acreditar em você, mas duas mulheres falando é diferente. É diferente. A sua mãe te defendendo é diferente. Eu te corrigi porque, infelizmente, ser homem é não saber esse papel. Se a minha filha puder contar comigo, ela vai ter muito mais força de enfrentar um abuso do que se ela estiver sozinha. Se uma mulher com pós-parto tiver uma amiga para ir lá lavar vasilha, fazer um arroz... Você está falando de uma coisa que eu já sei que está encerrando, mas é da desconstrução. Hoje, a quantidade de mulheres que está falando o tanto que a maternidade é pesada, o tanto que o pós-parto é pesado, o tanto que amamentar é ruim, sabe assim? Porque a internet, ou a vida inteira, é tipo, é lindo, é maravilhoso, é tudo perfeito. Ser mãe é não sei o quê. Não é, sabe? É difícil. É bonito, mas é difícil. Isso que eu falei, a vida é boa, mas a vida não é fácil. Então, a gente tem que parar de ficar mentindo, sabe? Assim, olha, porque quando a gente não mente, quando você é honesto com o outro, a pessoa te dá a mão. Às vezes eu chego pra gravar e falo, hoje não tô num bom dia, aconteceu isso e isso. E às vezes é o melhor dia de gravar, É o melhor dia. Agora, se você chega fingindo que tá tudo bem, esse dia é uma merda. Porque se você finge, as coisas não, sabe, não fluem. Agora, se você fala, tô péssima, alguém te estende a mão, você só precisava, às vezes, de um abraço. E pronto, seu dia melhora. Eu sei que você é muito mais experiente que nós dois juntos, mas se pudesse... Chamou de velha. Não, de jeito nenhum. Eu vou ter que cortar esse pedaço. Não é possível que eu possa dessa gafa. Corta não! Não, eu ia falar em relação a ser sem mãe. cortes. Eu ia Vem falar pra em cá relação a sem ser cortes. mãe. Vou te dar um conselho, se isso for acontecer na sua vida. Também seja assim com as suas filhas e filhos. Não minta. A gente eu não tive esse relacionamento com a minha mãe. Infelizmente, imagino que você também não teve, né? De falar sobre tantos assuntos que são tão difíceis. E eu ouço muito pediatra, eu ouço muitos psicólogos. E eu ensino muito para o Thiago isso. Construa com a Manuela, ou construa com seus filhos um relacionamento de verdade. Não fique floreando de onde vêm os bebês. Claro que você não vai ser ridícula de falar pro seu filho de 3 anos realmente, antes da hora. Mas se você já tiver a oportunidade de ser honesto, criança, adultos, eles veem a verdade, né? E as oportunidades surgem nas piores situações. Então, quando a minha filha me pergunta uma coisa muito difícil, eu tento ser o mais verdadeira possível. E não é, Tchê, as coisas fluem. Se você fala uma coisa pra Manuela difícil ali, ela, então tá, e sai. E aquilo ali morreu. É um tabu. Se você fala uma mentira, não, os bebês vêm da cegonha. A criança tá cansada de saber que é mentira e já, tipo, fala, e aí? E Fica ela com a sente que dúvida, não é verdade, ela vai procurar saber, ela vai aprender na rua.
né? Então, é um conselho que eu acho que a gente tem aprendido muito. Ser honestos e verdadeiros e falar a verdade com os filhos também. A gente constrói seres humanos mais bem preparados, porque precisa estar mais bem preparado, né? Nesses Sempre. tempos. Tá. Valeu. Muito obrigado mesmo. Tá aqui com a gente batendo esse papo. E estamos aí, à disposição e às ordens, viu, chefinha? Muito obrigada, para mim foi um prazer, viu? Foi excelente, gostei, me diverti, falei muito. Foi muito bom de verdade, de coração. Obrigada. Parabéns mais uma vez. E muito obrigado por ter vindo. Você foi fez a diferença no nosso primeiro programa, né? Total. E para levar para a vida, né? É. Essa tanta coisa que ela falou aí, ensinou pra gente. Galera, um abraço, até o próximo. Com Deus!